Voltei. É porque meu computador tá ali na frente. Então, eu tô aqui em pé, dando aula para vocês, então meu computador tá ali na frente e eu tenho que ir até lá para conseguir mexer é, nos slides e no computador. Enfim, voltando. Bom, o que a gente estava falando antes, na aula passada a gente falou um pouco sobre o que é fato e o que é as interpretações, o que são as visões sobre o mesmo fato, certo? E o que é um fato? Um fato é aquilo que realmente aconteceu, é aquilo que não tem como a gente negar que aconteceu. Por exemplo, que eu usei na aula passada, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, lá em 1500. A chegada dos portugueses aqui no Brasil tem vários pontos de vista sobre como que eles chegaram aqui, o porquê que eles chegaram aqui, né? O que não tem como a gente negar é que eles chegaram aqui no Brasil, lá em 1500. Não é à toa que nós falamos português atualmente, não é? Isso não tem como negar, né? Sim, né? Os portugueses chegaram aqui. Então, aí, sim. Então os portugueses eles não chegaram, eles não chegar aqui por chegar, né? Tem algumas coisas, algumas visões que falam que eles chegaram aqui porque, principalmente porque os espanhóis, principalmente com Cristóvão Colombo, não era espanhol, mas ele navegava pela Espanha, já tinha chegado aqui nas Américas e os portugueses, que eram a principal concorrência dos espanhóis naquela época, já queria chegar por aqui também para ver o que tinha por aqui e acabou chegando no Brasil. Tem gente que fala que o Brasil foi descoberto, que os portugueses chegaram aqui por acaso, que Pedro Álvares Cabral lá em 1500 chegou aqui no Brasil por acaso. Enfim, existem várias visões, né? Tem gente que fala que o Brasil foi descoberto, tem gente que fala que o Brasil foi invadido, e tem gente que fala que o Brasil foi achado. Porém, todas essas visões são visões sobre o mesmo fato. Qual que é o fato? O fato é que os portugueses chegaram aqui no Brasil mesmo, certo? Tranquilo? Esse é o fato. E acontece, as visões, as interpretações sobre esse mesmo fato são diversas. Quer dizer que algumas delas estão erradas? Não. Tem as mais aceitas e tem as teorias mais aceitas e as teorias menos aceitas hoje em dia. Por exemplo, o descobrimento do Brasil, esse termo descobrimento, durante muito tempo foi utilizado muito. Por exemplo, eu quando estudava, eu aprendi que o Brasil ele foi descoberto, que ele não foi invadido, que ele não foi achado, certo? Hoje em dia, a visão que nós temos sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil já é outra. Tem muito professor que já fala que o Brasil ele foi invadido pelos portugueses, os portugueses chegaram aqui e foram invadidos, que é uma das teorias mais aceitas também hoje em dia, certo? Isso foi basicamente um resumo. Eu usei o exemplo da chegada dos portugueses aqui no Brasil só para exemplificar essa questão do que é fato e do que são as interpretações dentro da história, tá? Tudo bem? Tudo certinho? Aí? Sim ou não? Deu para entender? Sim. Eu preciso que vocês dialoguem comigo. Sim? Beleza. Então tá. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? As eletivas, como eu falei, nessa matéria de eletivas que eu estou tendo com vocês, eu estou discutindo e trabalhando com vocês os conceitos básicos de história. A gente já viu o que é história, para que ela serve, o que é fato, o que é interpretação, e agora nós iremos falar o que é memória. Memória, ó, uma coisa que a gente precisa ver aí, memória é diferente de lembranças, tá? Mas vamos, ao longo da aula, ver o que é a memória, certo? Então, no primeiro slide aí, que eu postei para vocês, mostra aí principalmente o principal conceito de memória. Memória, o que é memória? Memória representa uma temporalidade que tem como resumo a história vivida. Ou seja, memória tem muito mais a ver com o individual, né, com a pessoa, indivíduo, do que com a história em si. E a memória também tem muito a ver com o coletivo, principalmente o momento específico que você está vivendo atualmente, né? Então tem a memória coletiva e tem a memória individual também.
A memória individual é através das experiências que nós vivemos, pessoalmente. E a memória coletiva é tudo aquilo que nós vivemos em coletividade, como sociedade, certo? E que a gente lembra. Tanto eu lembro da mesma coisa, como você vai lembrar da mesma coisa, como você vai lembrar da mesma coisa, certo? Então, memória representa principalmente o quê? Um pedaço de temporalidade, né? Que está escrito aí, temporalidade, ou seja, um pedaço de tempo, que tem como resumo o quê? A história vivida por nós mesmos, tá? Deu para entender isso? Tanto individual como coletivo. Tanto como no coletivo aqui na nossa sociedade. Tudo bem? Posso passar para o próximo slide? Sim? Então tá, só um minutinho. Vou passar para o próximo slide. Voltando. Então, ó, a história vivida para alguns fica no arquivo, no registro oficial e no fato em si, no acontecimento em si. Para outros, na lembrança, registrada em papel, fotografias, sentimentos, cartas, diários pessoais, registros de viagem, enfim, de muitas formas que mantêm conservadas, aguardando para serem relembradas, certo? Então, a história vivida para as pessoas podem ter dois tipos, ou seja, a memória oficial, né, que vem através de arquivos, através de registro oficial. Isso geralmente nós vemos principalmente no âmbito da, da administração mesmo, né? Tanto da administração política, administração de empresa, todas essas coisas assim, vem tudo através de arquivo, né? Registro oficial e através de arquivo. Tudo bem? E tem também aquela que essa memória, principalmente a política, essa história política que fica no registro oficial, registro em arquivos e etc. Ela diz muito principalmente sobre a memória coletiva, né? A memória que nós vivemos aí como sociedade. E também tem a lembrança registrada em papel, fotografias, sentimento, cartas, diários pessoais, registros de viagem, enfim, de muitas formas que mantêm conservadas aquela lembrança para que seja relembrado. Ou seja, quando a gente olha uma foto, quando a gente olha um, um diário, uma coisa que a gente escreveu há muito tempo atrás, é uma maneira da gente relembrar o que aconteceu. Tudo isso, todas essas formas de registro, né, tanto fotografias como registros oficiais, tanto diários, etc., tudo faz parte do quê? Da história. Porque a história estuda o ser humano através do quê? Através de todos os registros que nós deixamos para trás. Pode ser qualquer coisa, né? Como eu falei para vocês lá na aula sobre o que é a história. Pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser um, uma roupa, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa. Tudo que a gente produz como ser humano é utilizado para se estudar a história. Porém, existe documentos, existe fontes históricas como fotos, cartas, diários. Tudo isso são maneiras de que nos faz relembrar de um momento que já foi vivido, não é? Traz as memórias à tona. Então, a memória, ela diz muito sobre um período de tempo e principalmente um período de tempo que nós vivemos, tá? Que nós vivemos. Tranquilo? Que nós vivemos como pessoa, como indivíduos. Tudo bem? Deu pra entender? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat ou pode abrir o microfone aí para falar. Tudo bem? Beleza? Tá tranquilo? Tá suave? Falem comigo. Então tá. Hoje pode ser que a aula dure um pouquinho menos do que ela geralmente dura, tá? Mas mesmo assim eu vou tentar explicar ponto por ponto e tentar fazer não uma correção, porque a atividade que eu mandei para vocês ela é mais um ponto de vista mais pessoal do que uma atividade que demanda você utilizar de um outro arquivo para você responder as perguntas. Mas o que acontece?
Eu vou, mesmo assim, eu vou ver mais ou menos aí como que vocês responderam. Que, assim, foi muito simples o que vocês responderam. Eu queria que vocês descrevessem mais as memórias de vocês. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide, tudo bem? Só um minutinho. Próximo slide. Então, ó, a memória. A memória exerce influência sobre a história da sociedade e de cada indivíduo, como eu falei lá atrás para vocês. A memória, ela é tanto coletiva como individual também, tá? Cheguei agora porque meu celular estava no descarregador caso saiu na memória dele. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? A memória, ela exerce influência sobre a história da sociedade de cada indivíduo, a política, ou seja, a memória influencia a política, influencia a linguagem, influencia a cultura e a construção da identidade de um espaço urbano, certo? Então, toda vez que nós formos falar sobre memória, a gente precisa falar que as memórias influenciam principalmente o mundo à nossa volta, que nós vivemos. Pode ser tanto a política, pode ser tanto a cultura, pode ser tanto a linguagem, como também pode ser a construção de um espaço urbano, certo? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, linguagem, falar de linguagem. Aqui, na nossa região, nós temos uma linguagem que, se a gente for para outro lugar da região, quer dizer, do Brasil, a linguagem, ela varia. A língua ainda é o português, porém ela tem as variações linguísticas, né? Por exemplo, em São Paulo, algumas palavras são diferentes de algumas palavras que na Bahia ou no Rio Grande do Sul tem outra forma de se falar uma mesma coisa, certo? Então, tudo isso é passado através do quê? Das memórias, da região onde você viveu, ali. A política, a cultura, ou seja, tudo isso faz parte, né, da memória. A memória influencia tudo isso. Então, quando a gente fala de memória, a gente precisa falar que as nossas memórias e as memórias coletivas que nós vivemos, que nós vivenciamos, influencia a forma como nós iremos lidar com a política, com a história, com a cultura, com a própria construção da identidade do próprio lugar onde nós vivemos. Porque é nós que construímos isso. E nós construímos isso através do quê? Através das nossas memórias, através das nossas experiências. Tudo bem? Tranquilo? Sim? Tranquilidade? Beleza. Só um minutinho, gente. Não saiam da sala, tá? Eu só vou pegar uma água aqui, porque eu tô falando bastante e esqueci de pegar uma água. Só um minutinho. Não vai durar nem um minuto, só vou ali pegar uma água, tá? Rapidinho. Pronto, voltei. Eu fui pegar uma água aqui. Mas enfim, deu para entender isso? Tudo bem? Que a história, a memória, ela influencia muito a forma, principalmente como nós pensamos a nossa sociedade e o próprio lugar onde nós vivemos, certo? Porque as nossas influências, através das nossas experiências vividas, que faz com que nós tenhamos uma certa visão de mundo. Tudo bem? Então, ó, eu vou passar para o próximo slide, tá? Espera aí só um minutinho. Pronto. Então, ó, por exemplo, quando nos recordamos de algum acontecimento, fazemos uso da nossa memória. Ou seja, para a gente se recordar de alguma coisa, nós precisamos fazer o uso da memória, necessariamente. A resposta mais intuitiva a fazer a esse exercício é que aquilo que estou recordando faz parte da minha memória, ou seja, pertence a mim, somente a mim. Nasceu das minhas observações, ou seja, nasceu das minhas experiências. E perecerá comigo, ou seja, e morrerá comigo, morrerá conosco, certo? Então, ó, sempre que nós
recordamos de acontecimentos, de um fato, né, fazemos uso da memória, tá? Sempre que a gente for lembrar de alguma coisa, nós faremos o uso da memória, tá? Mas a memória, ela é tanto individual como também coletiva, tá? Sempre lembrem disso. A resposta mais intuitiva a fazer esse exercício é que aquilo que estou recordando, ou seja, aquilo que estou lembrando, faz parte da minha memória, ou seja, da minha memória individual. Pertence a mim, nasceu das minhas observações e perecerá comigo. Tudo bem? Deu para entender isso? Que as memórias pertencem somente a você, tá? E a história coletiva é aquela memória coletiva, é aquela memória que nós construímos em sociedade, tá? Tudo bem? Só um minutinho, que eu vou passar para o próximo slide. Próximo slide. Então, ó, o que precisa ser observado é que boa parte das lembranças de um indivíduo é relativa a momentos compartilhados com outros, tá? A maior parte das nossas experiências, dos nossos acontecimentos, dos fatos que nós vivenciamos, a maior parte é sempre vivenciada com outros seres humanos. Pode ser com pessoas da nossa própria família, com nossos amigos, com as pessoas da escola, as pessoas nossos vizinhos, as pessoas que vivem próximo da gente, certo? Então, sempre, a maior parte das vezes, as nossas lembranças é sempre compartilhado com pessoas de fora. Por isso que as nossas lembranças, elas não são somente nossa, é também coletiva, porque a gente compartilha dessas memórias, a gente compartilha dessas lembranças. Tudo bem? Tá dando pra entender ou tá confuso? Tá dando pra entender? Deu pra entender? Então tudo bem. Então, memória é, são individuais, mas também ela sempre, a maior parte das vezes, ela é compartilhada com outras pessoas também. Por isso que a memória ela é tanto coletiva como individual. A maior parte das vezes individual e coletiva. Elas estarão sempre conosco, mas também não estarão somente conosco, estarão com outras pessoas também que compartilharam daquele mesmo fato, daquela mesma daquele mesmo fato, daquele mesmo acontecimento, daquela mesma memória. Porém, lembrem da aula passada, que eu falei aqui no começo da aula. As pessoas não têm a mesma visão sobre o mesmo fato, né? Então, por exemplo, se eu compartilhei de um momento com outra pessoa, nem sempre eu vou ter a mesma visão sobre aquele mesmo fato que outra pessoa. Nós compartilhamos da mesma memória, da mesma lembrança, do mesmo acontecimento, do mesmo fato. Porém, nós não teremos a mesma visão sobre aquela mesma coisa, sobre aquele mesmo, sobre aquela mesma memória, certo? Então, nem sempre as nossas memórias serão iguais às de outros. As nossas memórias diz muito sobre as nossas visões de mundo, sobre as nossas experiências. Porém, de outras pessoas falam muito sobre a experiência de outras pessoas. Tudo bem? Deu para entender isso? É um pouquinho confuso ou não? Deu dando para entender? Estou suave? Sim? Então, beleza. Bom, vou ler aí o próximo slide, tá? O que precisa ser observado é que boa parte das lembranças de um indivíduo é relativa a momentos compartilhados com os outros, seja no ambiente familiar, no trabalho, na escola ou numa escala maior, em um bairro, cidade ou até país. É exatamente isso que eu estava explicando para vocês agora, né? Boa parte das lembranças dos indivíduos é compartilhado com outros, né? É compartilhado com outros, com outras pessoas, com outros indivíduos, certo? Então, toda vez que nós falamos sobre memória, nós sempre temos que falar que memória não é somente nossa, tá? É nossa também, mas não é exclusivamente nossa. Tipo a nossa infância, exatamente. Tá? Tudo bem? Vou passar para o próximo slide, então.
Aí, ó. Desta forma, a memória é uma construção que pode ser transmitida para as gerações seguintes. Uma vez pontuada essa questão, é importante definirmos que a memória é uma reconstrução do passado, feita de maneira parcial ou limitada. Como assim? A história tem como premissa estudar e averiguar os fatos, e averiguar os acontecimentos e as visões sobre aquele mesmo fato. É um estudo acadêmico, é um estudo que necessita de fatos para se estudar aquele momento, não é? Então, a memória nem sempre ela é uma visão completa sobre aquilo que aconteceu, sobre um fato que aconteceu. Ela é uma visão parcial. Ou seja, o que é uma visão parcial? É uma visão que tem é, é uma visão que tem as influências das nossas próprias experiências. Ou seja, é uma visão que mostra somente uma parte. É uma visão sobre um assunto. Lembra que eu falei que existe o fato e as visões, que eu falei na aula passada, que eu falei no começo dessa aula também? Ou seja, a memória ela é uma visão sobre um mesmo fato. Tudo bem? Bom, cadê aqui onde eu parei? É uma visão parcial e limitada. Por que limitada? Porque é um recorte, né? É uma visão sobre o mesmo fato. Levando em consideração que uma pessoa ou um grupo entende como passado. A memória é uma reconstrução do passado feita sem o processo crítico pela qual a história é feita. Ou seja, a memória e história não são iguais, não são a mesma coisa. Uma coisa é memória, outra coisa é a história. A história, o que ela faz? Ela pega essas memórias, ela não descarta. Não quer dizer que a gente não usa memória para se estudar a história. A gente usa. Porém, a história ela faz uma apuração dessas memórias. Não só das memórias, mas também através dos documentos, através dos vestígios e assim por diante. Todo mundo entender? Sim ou não? Sim ou não? Deu? Então tá. Então, quando a gente fala de história, tá? Quando a gente fala de história, a história ela tem esse papel. É um trabalho, é um estudo sobre a história precisa necessariamente averiguar os fatos, estudar os fatos, ver quais são as visões mais aceitas sobre aquele mesmo fato. Tudo bem? Já a memória não faz isso. A memória ela é uma visão muito pessoal nossa, tá? E é uma visão também muito limitada, parcial, sobre o mesmo fato, tá? Eu vou passar para o próximo slide, tá? Só um minutinho. Aí, ó. Então, ó, isso não significa. Alguém colocou para apresentar aí sem querer. Aí, ó. Obrigado. Eita, peraí, só um minutinho que bugou aqui. Voltei. É que tinha. Alguém clicou para apresentar a tela, daí zoou aqui a minha visão, mas agora voltou, tá? Então vamos aí para o próximo slide. Qual que é o próximo slide? Vamos ler aí junto. Isso não significa afirmar que a história e memória não possam se relacionar, como eu falei um pouquinho antes, ou que não possuem aproximações, mas que são conduzidas por nossa, que difícil falar exigências, e existências diferentes, tá? Então, não quer dizer que as duas não se relacionem, que as duas são indistintas uma da outra. Não se dá para fazer história sem professor que eu tenho aula online. Não sei. Vai depender de como for o andar da aula, tá? Bom, não quer dizer que história e memória não se relacionem. Elas se relacionam. Porém, não dá para fazer história somente com memórias.
tá? Não dá para se fazer história somente com memória. A história precisa necessariamente de de outras ferramentas para se apurar o mesmo fato, para se apurar um acontecimento, né? Para se estudar um acontecimento, para se estudar um fato, aquilo que aconteceu, certo? Então, a história se utiliza da memória como uma ferramenta, porém, não, história e memória não é a mesma coisa. Memória é uma coisa, história é outra. Tudo bem? Deu para entender isso? História se utiliza da memória, mas história e memória não são a mesma coisa. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Então tá bom. Então eu vou passar para o próximo. Eu tenho que terminar de ler esse slide aí. Então vamos. Bom, deixa eu voltar do começo aí, porque eu não sei onde eu não lembro onde eu parei. Vou voltar do começo aí. Isso não significa afirmar que a história e memória não possam se relacionar, ou que não possuem aproximações, mas que são conduzidas por exigências e existências diferentes. Enquanto a história se fundamenta sobre um saber universal aceitável, ou seja, sobre visões mais aceitáveis sobre aquele mesmo fato, para a memória, a presença do passado no presente é fundamental para a legitimação de certos saberes para articular as narrativas do passado, devido à percepção do presente pretendido. Ou seja, é aquela coisa, o passado era melhor. O passado, no meu tempo, era melhor as coisas. A gente sempre ouve isso, né? Principalmente dos nossos pais, dos nossos avós, né? De pessoas mais velhas, geralmente. No meu tempo era muito melhor tal coisa. No meu tempo era muito melhor a escola. No meu tempo era muito melhor tal coisa, futebol, né? Então, que é isso? É aquela coisa chamada saudosismo. O que é um saudosismo? É lembrar do passado, mas lembrar parcialmente do passado, não o total do passado, né? A gente lembra do passado a partir das nossas memórias, mas não quer dizer que as nossas memórias estejam totalmente certas sobre um período. Quem faz isso é principalmente a história. A história estuda um período realmente como ele foi. Não totalmente como ele aconteceu, mas a história se utiliza de mais ferramentas, além da nossa própria memória, para falar sobre um determinado período, certo? Então, sempre há contradições sobre no meu tempo era melhor, no meu tempo era melhor. O que era melhor, né? As suas experiências do passado ou o que realmente estava acontecendo naquela dada região, naquele dado tempo, certo? Então, nem sempre a gente pode pautar o que era melhor, o que era pior no passado através das nossas memórias. Também precisa da nossa memória, mas não só das nossas memórias, mas também do estudo do passado que se dá através da história, certo? Então, a história e a memória, elas têm que andar juntas, não só uma separada da outra, certo? Então, quando a gente fala assim, no meu tempo era melhor tal coisa, a gente precisa analisar também a história para ver se realmente aquele tempo era melhor tal coisa. Deu para entender? Ou tá muito confuso? Deu ou não? Mandem aí no chat, eu abro o microfone para falar. Certo. Deu. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide, se eu não me engano é o último slide, tá? Na verdade eu acho que é esse o último slide. Deixa eu ver. Rapidinho. Esse é o último slide, tá? Eu vou abrir agora a atividade. Eita, alguém pediu para entrar aqui. Eu vou aqui abrir agora a atividade, tá? Essa aqui é o jeito que eu vejo, tá, gente? Eu tenho todas as respostas de vocês aqui. Mas eu vou abrir a atividade para nós discutirmos aí algumas coisinhas. Isso aqui é do jeito que vocês veem, tá? Esse videozinho eu coloquei principalmente para que vocês assistam e auxiliem vocês também. É muito bom, é muito interessante,
tá? Assistam esse vídeo, se possível, se puder. E vamos lá, né? Questão 1. Vamos lá para a questão 1. Eu vou aparecer aqui para vocês de novo. Eita, eu não consigo enxergar. Pera aí, deixa eu aumentar a tela. E aí, ficou melhor para vocês lerem também? Sim ou não? Sim, ficou melhor, né? Então vamos lá. Pergunta 1. A memória se prende a um passado que não existe mais. Suas narrativas constrói a partir da percepção que se tem, ou seja, a percepção é a visão, né? A partir da visão que se tem dessa memória no presente e sobrevive porque são intensos os trabalhos de construção e reconstrução das lembranças e das recordações passadas. A partir da leitura da sequência didática e das imagens sobre história e memória, responda: o que é memória? Então, vocês vão ter que ir lá, voltar lá naquele slide que eu mostrei para vocês, para falar o que é memória. Memória nada mais é do que experiências que nós vivemos do passado, que nós vivemos tanto individualmente, tanto pessoalmente, como coletivamente. São histórias vividas por nós mesmos, tudo bem? E que nós nos lembramos, certo? Memória é isso, tudo bem? É mais uma questão aí. A única questão que tinha que ler alguma coisa para responder é a 1. A 2 e a 3 é mais uma questão pessoal mesmo, porque tanto eu quero conhecer vocês, né, as experiências que vocês tiveram, certo? Por isso que eu falei para vocês descreverem. Muitos responderam bem brevemente assim, né? Enfim, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês lá. Peraí, só um minutinho que eu vou abaixar ali, colocar a questão 2. Questão 2. Questão 2. Qual acontecimento pessoal que mais marcou a sua memória? Faça um resumo descrevendo como foi a sua experiência, ou seja, vocês tinham que descrever, né? Pode ser qualquer fato, pode ser uma viagem, um dia na escola, uma reunião familiar e etc. A 2 é para vocês falarem uma memória pessoal, que vocês se recordam muito bem e que vocês se lembram e falam assim, nossa, esse momento foi tão maravilhoso que eu não consigo esquecer mais, sabe? Então, por isso que eu coloquei, assim, pode ser uma viagem, pode ser um dia na escola, pode ser uma reunião familiar, pode ser qualquer coisa. Que seja memória de vocês. E eu queria que vocês descrevessem mesmo, escrevessem ali na resposta como que foi essa experiência. Não só qual experiência foi, mas eu queria saber como que foi essa experiência para vocês, tá? 3. Qual acontecimento 3. Qual acontecimento fora a sua vida pessoal, ou seja, algum acontecimento que aconteceu no mundo, assim, qualquer coisa que aconteceu no mundo, enquanto você estava, desde que você se entende por gente. Qual acontecimento no mundo, fora a sua vida pessoal, que mais marcou a sua memória? Faça um resumo descrevendo como foi essa sua experiência. Pode ser o dia que o seu time ganhou um título de futebol, um show de um cantor que você gosta, alguma notícia da televisão, na internet que te marcou. Por exemplo, o ano passado, quando surgiu a notícia que ia ter uma pandemia, para mim me marcou muito essa notícia. Nessa notícia falou, não, eu fiquei, nossa, vai uma pandemia. Nunca que eu vivi uma pandemia na minha vida. Né? A última pandemia que aconteceu foi praticamente há 100 anos atrás, que foi com a gripe espanhola. Então, nós estamos vivendo um período muito específico da história. O que eu queria que vocês, o que eu quero que vocês coloquem na 3, para quem não respondeu ainda. Para quem respondeu, se quiser responder de novo, pode responder de novo. O link está lá no grupo do WhatsApp. Porque eu quero que vocês escrevam bastante nas duas questões. Tá? Eu quero que vocês me contem como que foi isso para vocês, como que foi a experiência de vocês, como que foi essa memória para vocês. Então, na 2 eu quero uma memória pessoal, que vocês gostam muito, tá? Que vocês se lembram, assim, que, tipo, nossa, foi tão marcante para mim que só de lembrar eu já sei a história inteira do que aconteceu. E a 3 eu queria uma
um acontecimento fora da sua vida pessoal, algo que aconteceu aí no mundo, na sua cidade, na cidade, no estado, no país, ou até no mundo mesmo, em outro lugar que não seja aqui no Brasil, que, nossa, você viu e falou assim, nossa, isso me marcou demais. Essa notícia me marcou demais. Isso me marcou demais. Né? Pode ser também um dia que seu time ganhou um campeonato, sei lá, meu time ganhou um campeonato, eu fiquei tão feliz que teve um churrasco na minha casa, minha família comemorou demais. Então, eu quero que vocês descrevam ou um show de cantor que você gosta, que você foi, que você falou, nossa, que experiência boa, né? Então, o que eu quero que vocês coloquem aí, tanto na 2 quanto na 3. Na 2, uma experiência pessoal, uma memória pessoal. Descrevam, eu quero que vocês escrevam mesmo, bastante. E na 3, qual acontecimento fora da sua vida pessoal? Algo que aconteceu coletivamente aqui, conosco, que marcou vocês de alguma maneira, tá? Pode ser em algum momento da pandemia, pode ser o dia que o seu time ganhou um campeonato de futebol ou qualquer outra coisa, um show de cantor que você foi, né? Que você viu na televisão também, que você falou, nossa, meu sonho era estar nesse lugar aí, né? Então, eu quero que vocês descrevam algo fora da vida pessoal de vocês que marcou muito vocês. E na 2, uma memória da sua vida pessoal. Tudo bem? Deu para entender isso? Sim? Sim? Sim. Então, beleza, gente. Ó, eu vou dar a aula foi essa, tá? Eu vou até parar aqui a apresentação rapidinho para ficar só eu aqui na tela para eu falar com vocês bem, tá? Só um minutinho. Voltei. Então, ó, o que acontece? Essa atividade não é uma atividade muito difícil para vocês fazerem, tá? Mas eu queria que vocês se engajassem mais, escrevessem mais sobre tanto na questão 1 como quer dizer, tanto na questão 2, que fala sobre as experiências pessoais de vocês, como na questão 3, que é alguma experiência fora da sua vida pessoal que marcou muito vocês de alguma maneira. Por gentileza, gente, para quem já já respondeu, se quiser responder de novo, se quiser escrever mais, pode responder de novo também, que eu vou ver de qualquer maneira, tá? Enfim, outro informe. Toda quarta-feira eu vou mandar uma atividade e, junto com a atividade, eu vou mandar esses slides aí, esses PDFs para vocês lerem e também vídeo para vocês assistirem, porque aí é uma maneira que eu acredito que seja interessante para vocês aprenderem. Vocês estão achando interessante? Assim? Tipo, mandar atividade junto com o conteúdo, e aí na sexta-feira nós fazemos uma aula online, pode ser? Toda semana, a partir de agora? Beleza? Boa? E aí eu vou gravar a aula também para quem não conseguir assistir depois. Eu não coloquei ainda, eu falei que eu ia colocar as aulas passadas, mas eu vou, até semana que vem, eu vou regularizar o meu YouTube para colocar as aulas que eu já gravei, tá? Enfim, a aula de hoje foi isso. Então, esses informes atividade eu vou deixar aberta até semana que vem, tá? Para quem quiser fazer. Na próxima, oi. A próxima aula de sexta-feira vai ser esse mesmo horário ou você vai avisar no grupo? Eu vou avisar no grupo, mas provavelmente vai ser no mesmo horário, tá? Eu vou tentar deixar sempre num dia certo para que vocês se programem melhor, né? Para que tanto eu me programe melhor, mas para vocês também. Tá bom. Tá bom? Então toda quarta-feira, já fiquem ligados no WhatsApp, porque toda quarta-feira eu vou mandar uma atividade e um conteúdo para vocês em PDF, tá? Igual esse que a gente viu na aula de hoje. E na sexta-feira, 1h30, nós teremos aula também para explicar esse conteúdo e para tirar as dúvidas de vocês,
tá? Sobre o conteúdo. Tudo bem? Certinho? Aí vocês falam assim, mas e o centro de mídias? O centro de mídias, vocês continuem assistindo também. Como é eletivo, as eletivas é projeto, né? Então, o centro de mídias é importante vocês fazerem as atividades e assistir as aulas também. Eles vão estar trabalhando um outro assunto lá, tá? Mas tudo bem. Quanto mais conhecimento nós tenhamos, melhor. Mas para fazer o centro de mídias também, assistir as aulas do centro de mídias, fazer as atividades do centro de mídias e fazer também, assistir a minha aula aqui toda sexta-feira e também responder a atividade lá do Google Forms que eu mando no WhatsApp, tá? Professor, professor? Oi. Nossa, o ar descarregou, velho. Eita, pega! Quem foi? Nossa. Não, não tenho dúvida não, professor. O dele não tá aí? Tá bom então, professor. Até semana que vem. Tudo bem, acontece. Né? Até semana que vem. Até semana que vem, pro. Até semana que vem. Falou.